mais estilo. Oferecimento Anita Express, o jeito de comprar que é o seu número. Olá, está começando o programa Mais Estilo. A gente vai falar de uma doença que tem nas crianças, não são todas, mas é importante saber mais detalhes. Vamos falar de neuropediatria. Bom dia, doutora. Bom dia. Problemas neurológicos, é comum? Relativamente comum, porém os quadros graves, menos frequentes. E as epilepsias, as dificuldades de aprendizado, que são a maior frequência das crianças. Tá, mas quais são as mais comuns? Na minha especialidade, a patologia mais frequente são as dificuldades de aprendizado, né? Em seguida, vêm as enxaquecas. Isso é interessante, né? A criança tem enxaqueca. Tem enxaqueca. E quando vai ter no adulto, começa de pequenininho. Às vezes 2, 3 aninhos, a mãe fala direitinho, doutora, mas ele põe a mãozinha na cabeça. Às vezes não tem a dor de cabeça, ainda tem dor na barriguinha. Tem vômito frequente, tem outros sintomas que acaba te levando ao diagnóstico de enxaqueca, né? Que é a dor de cabeça. Né? Que vem tudo isso, eu tive enxaqueca há muito tempo, é horrível. Não é grave, mas tem, assim, compromete muito a qualidade de vida e é muito complicado. A criança está na escola, tem dor de cabeça, volta para casa, não consegue fazer prova, não consegue fazer esporte, né? Então é muito complicado, não dorme direito com dor. E o que mais? Tem algumas pouco vem as epilepsias, né? Que podem ser primárias, são as crianças normais, inteligentes, tem cura, os anticonvulsivantes, tudo vai bem. E tem as crianças que têm as malformações, então são chamadas epilepsias ou convulsões secundárias. Secundárias às patologias de base. Então nós temos as hidrocefalias, as esquizencefalias, as lisencefalias, malformações da formação cortical, que são bastante frequentes também na nossa especialidade. Tá, essa má formação é detectada na gestação? Muitas são. Mas outras não. Não, porque tudo se né? A evolução é imensa. Tem como tratar durante a gestação? A mãe descobre que a criança tem um problema, tem como tratar? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. A hidrocefalia você detecta durante a gravidez. E boa parte das hidrocefalias, quando é, por exemplo, estenose de aqueduto, as crianças são normais. Então é feito logo a programação da cesariana, a criança faz a derivação ventrículo-peritoneal, que é a drenagem do líquido de dentro do ventrículo, que vai para a cavidade abdominal, né? Vai drenar, vai desviar o fluxo de líquor, e tem crianças normalíssimas. Porém, se junto com a hidrocefalia vem malformação da estrutura cortical, aí não tem como, porque o que a natureza não faz bem, nós não podemos. Não tem como, né? São crianças que têm a cabeça maiores, né? As hidrocefalias são crianças com cabeças maiores e com desenvolvimento mais atrasado, né? São crianças que muitas vezes não vão falar, não vão andar, tem muita convulsão, internam muito, né? Por pneumonias, tem refluxo, tem cardiopatias, tem muita intercorrência. Muita coisa. Eu li que a síndrome de Down é considerado um problema neurológico? Ele também é. Embora seja um quadro genético, ou seja, sua etiologia advém de uma trissomia do cromossomo 21, que é um defeito também da formação, né? Vem a criança molinha, ela tem atraso, né? Com deficiência mental, com cardiopatia, com epilepsia. Então ela tem patologia que envolve a minha especialidade, então nós cuidamos também assim, E assim, que mais? A criança nasceu com algum problema, tem cura? Boa parte das crianças tem cura, sim. Por exemplo, crianças com atraso de desenvolvimento, aquela criança molinha, que demora mais a andar. Ela que demora para sustentar o pescoço, etc. Tá. Então, se a etiologia não é muito grave, claro que ela vai evoluir bem. Aí vão entrar os reabilitadores, fisioterapia, fono, TO, para que essa criança seja trabalhada e que ela melhore. Mas, doutora, ela tem malformação, que adianta fazer tudo isso? Escuto tanto isso. Você escuta isso, tanto. Mas não é assim, não. Quer dizer, a criança nasce com alguns problemas. Quando ela é feita a reabilitação, existe uma coisa que nós chamamos plasticidade cerebral. Ou seja, o cérebro, ele melhora. Ele cria sinapse. Dentro daquilo que tem problema, ele também melhora. Então, nós temos que estimular, porque o limite a cada um pertence, a gente não vai. Sim, não. Acho que vale a pena, né? Quem é mãe deve estar pensando, imagina, eu iria até as últimas consequências, com certeza. Tá. Agora, tem coisas que se apresentam depois, durante o desenvolvimento da criança?
Algumas situações podem acontecer sim. Por exemplo, as epilepsias. Não são todas que surgem muito pequenininhas. Eu tenho epilepsias muitas vezes incontroláveis que surgem no período escolar, 7 aninhos, 8, 9. Às vezes as crianças são inteligentes, elas vêm bem, começa uma epilepsia maligna e a criança começa a retroceder no seu desenvolvimento. Existem patologias graves da minha especialidade, no qual a criança tem uma patologia degenerativa, ou seja, tudo vai bem até um certo ponto e depois começa a degenerar. Sabe aquele filme Hora de Lorenzo? É um bom exemplo de patologia, porque aquela doença chama-se adrenoleucodistrofia, que é uma doença da parte da mielina, né? E a criança vai desmielinizando e ela vai perdendo tudo que ela tem até que ela degenera completamente. É muito bonito que o final de Lorenzo, a história é verdadeira. Vale a pena você ler. Bom, para finalizar, você gostaria de deixar um recado para as mães, para que elas identifiquem, para que elas procurem logo um especialista? Meu recado é o seguinte: faça uma boa puericultura com o seu pediatra. Ninguém melhor conhece sua criança do que o seu pediatra. Ele, em algum momento, ele detectar que alguma coisa está errada, ele irá encaminhar ao neuropediatra, ao especialista, que vai dar um segmento, identificação do diagnóstico e o melhor tratamento. Muitas vezes o tratamento existe e tem cura. Então sua criança não precisa ter problema ou deficiência ou não ser uma criança inteligente, não render na escola por medo ou por desconhecimento da busca e do tratamento. Olha aí, siga esse conselho, foi bem importante. Obrigada, doutora. Prazer. Agora eu vou te convidar para tomar um café da manhã comigo aqui da Pão e Tal, e a gente vai para o intervalo. Não sai daí não, vocês vão assistir um desfile de moda. Eu não perderia não, hein? Gostou dessa matéria? Quer ver outros programas? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.